É difícil acreditar quando seu pai olha para você e não consegue lembrar seu nome. Ele reconhece o rosto, sabe que deveria conhecer você, mas a palavra desapareceu. 6.900.000 americanos vivem com isso todos os dias. Em 2050, esse número chegará a 13 milhões. A medicina moderna oferece pílulas que mal retardam o inevitável. As empresas gastam bilhões em tratamentos que exigem cirurgia cerebral. Há 1.400 anos, os imperadores chineses usavam um cogumelo. Eles chamavam isso de remédio divino, proibido aos plebeus. A ciência moderna confirma a sua capacidade de restaurar neurônios moribundos. Você pode cultivá-lo em seu quintal e restaurar a mente de seu pai. A medicina moderna chama isso de neurodegeneração. O termo humano é apagamento de identidade. Seu cérebro contém 86 bilhões de neurônios, e cada memória, cada habilidade, cada parte de quem você é existe como uma rede de conexões entre essas células. Na doença de Alzheimer, essas conexões são rompidas uma após a outra. O processo começa no hipocampo, o centro da memória onde os neurônios ficam silenciosos para sempre. Emaranhados de proteínas, bloqueiam os sinais. As placas amiloides se acumulam como ferrugem na maquinaria da mente. Primeiro você esquece onde colocou as chaves, depois as conversas de ontem, depois o rosto da sua neta. Eventualmente você esquece que já teve uma neta. O médico prescreve donepezil, que não restaura neurônios mortos nem elimina placas. Imagine, sua casa está pegando fogo e os bombeiros chegam com um ventilador para afastar um pouco da fumaça. A casa ainda está queimando. O ventilador só facilita a respiração enquanto você assiste ao acidente. Isto é o que a medicina moderna oferece: controlar os sintomas e aceitar o inevitável. E se os neurônios puderem ser restaurados? E se o apagamento puder ser revertido? Isso não é ficção científica. É um fator de crescimento nervoso, uma proteína que seu cérebro usa para construir e manter neurônios. Em 618 DC, os médicos mantiveram registros detalhados nos arquivos proibidos da dinastia Tang: ginseng para vitalidade, reishi para longevidade e um cogumelo tão poderoso que sua posse por plebeus era punível com a morte. Eles o chamavam de Hou-Tou, cogumelo com cabeça de macaco. Os textos são específicos e implacavelmente precisos. Funcionários idosos com perda de memória foram tratados com este cogumelo específico. Os cientistas que se preparavam para os exames imperiais usaram-no para aguçar a clareza mental, e os resultados foram registrados em tratados médicos. Durante 13 séculos não foi um remédio popular, mas um protocolo imperial. Nas montanhas do Japão, os monges budistas da seita Yamabushi conheciam esse segredo com um nome diferente. Eles chamaram o cogumelo de Yamabushi-take, em homenagem ao pedido, e o transformaram em chá antes de meditações que duravam dias. Os monges relataram maior concentração e capacidade de manter conceitos filosóficos complexos sem fadiga mental. Os europeus viam este cogumelo como uma curiosidade. O Oriente sabia que era um remédio. Além disso, a violação da proibição imperial de Hou-Tou implicou não apenas a execução, mas também a decapitação pública. Tal crueldade indicava o verdadeiro valor do cogumelo aos olhos da dinastia governante. Os imperadores guardavam a longevidade cognitiva como segredo de Estado, e a morte aguardava aqueles que ousassem roubar o remédio divino. Somente em 1994, o mundo entendeu por que os imperadores guardavam esse cogumelo com tanta ferocidade. Ryokazu Kawagishi, pesquisador da Universidade de Shizuoka, isolou moléculas estranhas do micélio juba de leão. Quando os testou em células nervosas, os resultados chocaram a comunidade científica. A descoberta apareceu na revista Tetrahedron Letters com uma manchete que revolucionou a neurociência. 2 famílias de compostos, ericenonas e erinacinas, estimularam a produção do fator de crescimento nervoso. O fator de crescimento nervoso é uma proteína que o cérebro usa para construir e manter neurônios, e cérebros jovens e saudáveis possuem uma grande quantidade dela.
No cérebro envelhecido, especialmente naqueles afetados pela doença de Alzheimer, os níveis do fator de crescimento nervoso caem drasticamente. Sem isso, as conexões morrem, as memórias desaparecem, a personalidade se dissolve. Kawagishi descobriu algo incrível. As erinacinas podiam fazer algo que a maioria das moléculas não conseguia: atravessar a barreira hematoencefálica. Uma vez dentro do cérebro, eles fizeram com que as células astrocíticas produzissem mais fator de crescimento nervoso. Os neurônios responderam imediatamente. Eles criaram novos ramos, ampliaram conexões e formaram novos caminhos. Esta não era uma teoria, mas sim uma regeneração neuronal mensurável, confirmada em laboratórios de todo o mundo. 15 compostos diferentes de erinacina foram identificados desde então. A erinacina A foi a mais potente, numa concentração de apenas 1 micrograma por mililitro, aumentou a secreção do fator de crescimento nervoso em mais de 60%. Em 2008, pesquisadores da Universidade de Hokkaido decidiram traduzir conhecimentos antigos em ensaios clínicos modernos. Eles recrutaram pacientes com idades entre 50 e 80 anos, com comprometimento cognitivo leve, o estágio anterior à doença de Alzheimer completa. Metade recebeu extrato de juba de leão diariamente, metade recebeu placebo. 16 semanas depois, os resultados apareceram na revista Fitoterapia Research, e os dados eram irrefutáveis. Os pacientes que usaram juba de leão mostraram melhorias significativas nos scores da função cognitiva. A memória melhorou, a velocidade de processamento da informação aumentou e a concentração aumentou. No entanto, quando pararam de tomar o cogumelo, as melhorias desapareceram em 4 semanas. Os monges não experimentaram o efeito placebo. Os imperadores não confiaram na superstição. Eles estimularam o fator de crescimento nervoso. Eles regeneraram neurônios e restauraram conexões perdidas no cérebro. Além disso, estudos adicionais na Malásia confirmaram os resultados numa amostra maior. 400 pacientes com demência receberam extrato de juba de leão durante 1 ano e 70% experimentaram uma desaceleração no declínio cognitivo. Eles fizeram em 618 d.C. o que as empresas farmacêuticas ainda estão tentando descobrir em 2025. É por isso que a pergunta óbvia é: se o cogumelo pode fazer isso, por que nem todo neurologista o prescreve aos seus pacientes? A resposta é tão simples quanto a queda de um raio. Não se pode patentear um cogumelo. Quando a investigação chegou às principais revistas na década de 90, as empresas farmacêuticas viram um potencial na ordem das centenas de milhares de milhões de dólares. A doença de Alzheimer afeta 6.900.000 americanos, com casos globais de demência superiores a 55 milhões. Um tratamento que realmente regenere neurônios moribundos custaria mais do que ouro. A juba de leão tem sido usada na medicina tradicional chinesa há 1.400 anos e cresce selvagem em toda a Ásia, Europa e América do Norte. Qualquer um pode cultivá-lo. Nenhuma empresa pode reivindicar direitos exclusivos. As empresas farmacêuticas fizeram o que sempre fazem: tentaram recriar o efeito sinteticamente. Em 2001, o neurocientista Mark Tuschirski, da Universidade da Califórnia, em San Diego, lançou o primeiro ensaio clínico. Não com juba de leão, mas com terapia genética. O plano era modificar geneticamente as células dos próprios pacientes para produzir fator de crescimento nervoso e, em seguida, implantar cirurgicamente essas células diretamente no cérebro. 8 pacientes com doença de Alzheimer foram submetidos ao procedimento. Neurocirurgiões perfuraram seus crânios. Os resultados apareceram na revista Natural Medicine, em 2005. As varreduras cerebrais mostraram um aumento da atividade metabólica, com neurônios respondendo ao fator de crescimento nervoso implantado. O custo por paciente ultrapassava $100.000,
Mais uma cirurgia cerebral completa com todos os riscos de perfurar o crânio. Tuchyrsky continuou por 14 anos e, em 2015, já tinha dados de autópsia de 10 pacientes. Os resultados, publicados na revista JAMA Neurology, confirmaram que os neurônios poderiam responder ao fator de crescimento nervoso mesmo na doença de Alzheimer avançada. Os axônios brotaram e as células cresceram, mas o método de entrega permaneceu invasivo, caro e pouco prático. Não se pode fazer cirurgia cerebral em 6.900.000 americanos. A empresa farmacêutica Ceregun pensou ter encontrado uma abordagem melhor. Eles desenvolveram o CE1111, um vetor viral para fornecer genes de fatores de crescimento nervoso sem implantar células. Em vez de cirurgia para inserir células modificadas, eles injetaram um vírus contendo instruções sobre o fator de crescimento nervoso. A abordagem ainda exigia perfuração no crânio e ainda era fundamentalmente invasiva. O julgamento da segunda fase ocorreu de 2010 a 2013. 49 pacientes com doença de Alzheimer, leve a moderada, receberam tratamento. O pesquisador-chefe, Lon Schneider, acompanhou as pontuações cognitivas durante 24 meses e o ensaio falhou. Os resultados publicados em 2018 não mostraram nenhuma melhoria estatisticamente significativa em comparação com o placebo. O vírus não se espalhou o suficiente, atingindo alguns neurônios, mas perdendo populações celulares críticas. O custo do teste fracassado ultrapassou $30 milhões e a juba do leão continuou a crescer em troncos de carvalho por um investimento de $40. Entre em qualquer farmácia e vá até a seção de saúde cerebral, CVS, Walgreens, Walmart. O trecho se estende por 6 metros, as garrafas prometem melhora da memória, grande concentração e clareza cognitiva. Conte quantos contém juba de leão. Talvez 3, enterrados nas prateleiras inferiores. Sem grande marketing, sem campanhas de celebridades. Agora conte os nootrópicos sintéticos. Alpha Brain, MindLab Pro, Nootropics Depot, Prevagen. Dezenas de marcas, milhões de dólares em publicidade e posicionamento premium nas prateleiras. Isto não é um acidente. Isto é pura economia. O mercado global de nootrópicos atingiu $4 bilhões e 600 milhões em 2024. Prevê-se que o crescimento atinja 9 bilhões e 400 milhões até 2031. 82% deste mercado é composto por compostos sintéticos. Um frasco de 60 cápsulas contendo alfa-GPC isolado custa $3 para ser produzido e é vendido por $39,99. A margem é de 1.200%. As patentes protegem a fórmula, a produção é escalonável e a lucratividade é enorme. Lion's Mane funciona por meio de uma sinfonia de compostos. 15 erinacinas, beta-glucanos e polissacarídeos trabalham juntos. Você não pode isolar uma coisa, patenteá-la e cobrar um preço premium pela exclusividade. O cogumelo deve ser utilizado como um todo, o que significa que não há exclusividade, proteção de patentes ou preços de monopólio. Em 2023, as 5 principais marcas nootrópicas gastaram $47 milhões em marketing. Quanto foi gasto na pesquisa da juba do leão? $0. A indústria quer que você passe a vida inteira comprando pílulas para controlar seus sintomas. Eles não querem que você saiba sobre uma solução plurianual que você mesmo pode desenvolver. Esta é a parte que eles mais odeiam. Um único tronco de madeira dura, carvalho, bordo, faia ou bétula, devidamente inoculado com esporos de juba de leão, produzirá cogumelos por 5 a 7 anos. Uma tora rende de 4,5 a 7 quilos anualmente. A juba de leão fresca é vendida por $20 o quilo. São $200 em remédios para regeneração cerebral todos os anos a partir de um registro. Seu investimento total é de $30 para os tampões de esporos,
$10 para a cera de abelha e um dia de trabalho. A indústria de cultivo de cogumelos sabe disso desde 1988, quando a China relatou pela primeira vez um cultivo artificial bem-sucedido. Os fabricantes japoneses aperfeiçoaram a inoculação em toras na década de 90. A Cornell University publicou guias de cultivo detalhados na década de 2000. A informação está disponível há 35 anos, mas nunca ouvimos falar dela porque ninguém lucra ensinando as pessoas a cultivar as suas próprias. Faça furos em formato de diamante ao redor da tora. Insira tampões de esporos contendo micélio juba de leão e sele com cera de abelha. Empilhe as toras à sombra, onde recebem chuva natural, e os cogumelos porcine em cascata aparecerão dentro de 6 meses a 2 anos. Espinhos longos e fluidos com gosto de lagosta fresca. Colha quando os espinhos atingirem 1,5 cm de comprimento. Os cogumelos dão frutos 2 vezes por ano, na primavera e no outono, durante 5 a 7 anos consecutivos. Compare isso com a compra de suplementos. Um suprimento mensal de extrato de juba de leão de qualidade custa de $30 a $45. 12 meses custam $360 a $540. 7 anos custaram $2.520 e $3.780. Ou gaste $40 uma vez e cultive o seu próprio por 7 anos. É um modelo plurianual que horroriza as empresas baseadas em assinaturas. Investimento único, retorno plurianual, sem receita recorrente. As empresas farmacêuticas não podem lucrar com isso, nem os fabricantes de suplementos. É por isso que vendem pílulas em vez de conhecimento. Seu pai continua esquecendo seu nome enquanto a indústria ganha bilhões gerenciando seu declínio. Os imperadores escolheram o cogumelo, os monges escolheram o cogumelo, os neurônios escolheram a regeneração quando receberam o fator de crescimento nervoso. Seu pai tem 72 anos. Talvez ele tenha 5 bons anos, talvez 10, se tiver sorte. No momento, ele está nos estágios iniciais. Às vezes esquece nomes, repete histórias, fica confuso sobre os dias da semana. Seu médico diz que isso é envelhecimento normal, prescreve donepezila e alerta que o medicamento apenas retarda o processo. Não para, não reverte, apenas retarda o inevitável. Você observa seu declínio mês após mês, imaginando quanto tempo levará até que ele esqueça completamente quem você é. Havia alguma coisa. Há algo. Os monges budistas dos mosteiros nas montanhas sabiam disso há 400 anos. Os médicos imperiais que tratavam dos funcionários idosos compreenderam o princípio da ação. A neurociência moderna confirmou isso com estudos revisados por pares em revistas importantes. Um cogumelo que estimula o fator de crescimento nervoso, regenera neurônios moribundos e restaura conexões destruídas pela demência. A ciência é convincente, os ensaios clínicos mostram melhorias e o mecanismo é bem compreendido. As erinacinas atravessam a barreira hematoencefálica, desencadeiam a produção do fator de crescimento nervoso e estimulam o crescimento dos neurônios. Mas a ciência não controla as indústrias. Os lucros, sim. Há mais lucro em 30 milhões de testes de terapia genética fracassados do que na confirmação do que os imperadores têm usado durante 13 séculos. Há mais lucro em assinaturas vitalícias de pílulas sintéticas do que em ensinar as pessoas a cultivar cogumelos em troncos. A escolha que seu pai enfrenta não é médica, é econômica. O tratamento existe. A indústria só ganha mais dinheiro se ele nunca souber. Você pode continuar pagando $40 por mês por cápsulas que podem retardar seu declínio. Você pode esperar até que as empresas farmacêuticas melhorem os sistemas de administração por meio de cirurgia cerebral. Você pode vê-lo desaparecer enquanto os pesquisadores buscam patentes, ou você pode inocular o log. Os imperadores escolheram o cogumelo, os monges escolheram o cogumelo, os neurônios escolheram a regeneração. A indústria escolheu o lucro. O que você escolherá para seu pai? O que você escolherá para o seu futuro? A natureza contém soluções que o mundo moderno esqueceu ou enterrou deliberadamente
sob camadas de interesses corporativos. A juba de leão é apenas uma planta entre milhares que tem o poder de mudar a medicina. As civilizações antigas conheciam segredos que estamos redescobrindo em laboratórios ao custo de milhões de dólares. Os imperadores chineses usaram o ginseng para prolongar a vida quando a medicina ocidental ainda sangrava pacientes. Os xamãs indianos tratavam a depressão com plantas, cujo mecanismo de ação só compreendemos no século XXI. Os monges tibetanos usavam adaptógenos para resistência muito antes da invenção dos estimulantes sintéticos. Se você quiser descobrir mais conhecimentos perdidos que o mundo moderno esqueceu, assine o Nature's Lost Vault. Estamos construindo uma biblioteca de plantas que podem nos salvar, um episódio de cada vez. A próxima edição contará fatos ainda mais interessantes que você nem conhecia.